Para você, qual é a primeira coisa que um cristão deve considerar quando ele vai ler um livro? E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Ministério Fiel e hoje nós estamos dando início a uma nova série de vídeos aqui no canal, onde vamos tratar sobre como um cristão deve ler livros. Essa série que eu vou apresentar terá 3 vídeos, onde serão abordados alguns princípios da fé cristã que se relacionam com a leitura. Veremos também algumas indicações de livros e também algumas dicas práticas. Antes de dar início, deixa eu dar um recado para você. Já foi falado anteriormente aqui sobre a Conferência Fiel de Jovens e já está chegando, será do dia 15 ao dia 18 de junho. Eu acredito que se você já fez a inscrição, você já deve estar se preparando aí, ou então você já foi para a conferência. Mas se aconteceu de você não conseguir ir, ou porque tinha algum compromisso, ou porque não tinha condição de fazer a inscrição mesmo, enfim, seja lá qual for o motivo, ainda assim é possível você acompanhar ao vivo a Conferência Fiel de Jovens. O link para você acompanhar ao vivo eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Para não ter dificuldade para você. E também, se você tiver dificuldade de acompanhar ao vivo, você pode conferir os reprises lá no blog do Voltemos ao Evangelho. Então assim, o Ministério Fiel tem proporcionado tudo para você não perder isso. É a divulgação anteriormente, é a transmissão ao vivo e é o reprise depois do horário. Então assim, se você quiser acompanhar a Conferência Fiel, você não tem desculpa. Acesse os links que estão aqui embaixo na descrição, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, como é que um cristão deve ler livros? Eu levanto essa pergunta porque eu estou partindo da ideia de que o cristão ele é diferente daquele que não é cristão. Isso deveria ser óbvio, infelizmente não é muito óbvio, mas na verdade Deus, quando converte o pecador, ele o torna uma pessoa totalmente diferente, com um olhar diferente, com um caminhar diferente, com um linguajar diferente, com prioridades diferentes e também com uma leitura diferente. Mas aí que tá, como assim uma leitura diferente? Talvez você esteja pensando, é claro, né? Ele deve ler livros cristãos, ele agora vai ler teologia, ele vai ler sobre Deus e seus atributos. Sim, existe esse aspecto também, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o ato de ler propriamente dito, o ato de pegar um livro para abrir e ler. Nesse vídeo nós vamos ver o primeiro aspecto que faz um leitor cristão. Como um cristão deve ler livros? Considerando a Escritura. Sobre considerar a Escritura, veremos 2 pontos e o primeiro deles é a autoridade da Escritura. Ou seja, o cristão deve considerar a Escritura, a Bíblia Sagrada, acima de todos os outros livros. Se a Bíblia, por definição, é palavra de Deus, ela carrega em si mesmo, em essência, os próprios atributos de Deus, de sua autoridade, de sua majestade, de ser a verdade absoluta. Então, afirmar que a Bíblia é inspirada, ou seja, é palavra de Deus, é a mesma coisa de dizer que ela é inerrante, ou seja, ela não contém erro e ela é infalível. Não é possível a Bíblia errar, porque não é possível Deus mentir. E se você quiser ver um pouco mais sobre a doutrina da palavra de Deus, você pode considerar este livro, Levando Deus a Sério, do Kev DeYoung. Mas você, sendo cristão, você crê nisso de fato? Você crê que a Bíblia é palavra de Deus verdadeiramente? Bom, isso é o que todo cristão diz, né? Na verdade, se alguém nega isso, essa pessoa não pode ser cristão. Mas na prática, infelizmente, não é bem assim. Isso, às vezes, pode até ser assustador. O Joshua Harris, no Cave Mais Fundo, que é um livro que vai abordar sobre a importância da teologia, em uma parte aqui ele fala sobre a Escritura e ele faz um comparativo entre Josias, o rei Josias, e o rei Jeoaquim. Ele cita aqui o que o rei Josias, quando teve contato com o rolo, né, o livro sagrado, ele se humilhou. Aqui fala que ele rasgou as suas vestes, demonstrando assim um arrependimento e se humilhando diante da palavra de Deus. Porém, posteriormente aqui, falando sobre Jeoaquim, Jeremias 36, 34, fala que ele não se atemorizou, ele não rasgou suas vestes. Na verdade, ele pegou um canivete, cortou o rolo inteiro e lançou no fogo. Assim, ele queimou a palavra de Deus, entendeu? Com esses exemplos, o Harris quer falar pra gente o seguinte: qual é a atitude que nós temos diante da palavra de Deus? Eu rasgo as minhas vestes em humilhação, reconhecendo o meu pecado e a santidade de Deus, ou eu rasgo a Bíblia? Mas aí talvez você esteja pensando, é claro que eu não rasgo a Bíblia, né? Quem é louco pra fazer isso? Mas será? Porque rasgar a Bíblia muitas vezes não é literal, sabe? Quando você lê a Escritura Sagrada e você vê um ensinamento para a sua vida e você não dá atenção,
atenção, você está rasgando aquele trecho. Quando você gosta de algumas partes da Bíblia que trazem consolo para você, mas você não gosta de outras que confrontam a sua prática, você está rasgando a Bíblia. Qual é a sua atitude diante da palavra de Deus? Você lê apenas por ler? Você lê apenas para se preparar para um estudo? Você lê para desenvolver um argumento? Se você lê a Bíblia, mas não considera que ela é palavra de Deus em humildade, em submissão e em adoração ao lidar com o texto sagrado, você está rasgando a sua Bíblia. Porque ali é Deus falando. E se você não entende isso, você não pode ser, de fato, um leitor cristão. Porque para ser um leitor cristão é necessário isso, ter a Bíblia como autoridade acima de todos os livros. Nenhum livro é o próprio Deus falando. A Bíblia é. Nenhum livro é necessário que a gente concorde com cada palavra que está ali escrito. Quanto à Bíblia, sim. A Bíblia é o único livro perfeito. Então, ela deve ser considerada acima de todos os livros. Então, como cristão deve ler livros? Considerando a Escritura. E como nós consideramos a Escritura? Em primeiro lugar, como autoridade acima de todos os outros livros. E em segundo lugar, agora, considerando todos os outros livros pela Escritura. Ou seja, além da Escritura nos trazer a autoridade superior, ela nos faz também uma mediação com os outros livros. Porque nós precisamos da Bíblia. E isso é interessante. Veja o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos da Bíblia. A Bíblia não precisa de nós. Isso é algo que o John Piper fala aqui em Uma Glória Peculiar. Ele diz que a Bíblia é como uma janela. E ele diz o seguinte: tenho permanecido em frente a essa janela todos esses anos, não para protegê-la de ser quebrada, ou porque o dono do chalé me ordenou, mas por causa da glória dos Alpes no outro lado. Não é meramente um exercício de proteger apologeticamente a Escritura, e nem mesmo apenas para obedecer ao mandamento da parte de Deus, mas é porque pela Bíblia eu tenho acesso à glória que ela revela. Outra coisa também que é abordada aqui no livro é que Deus é a fonte de toda a luz. Ele diz: não há luz, nem conhecimento, nem sabedoria à parte de Deus. O que significa isso? Significa que não apenas a Bíblia é verdade, mas pela Bíblia eu tenho acesso a toda a verdade. A Bíblia é o único critério absoluto que eu posso usar para julgar todos os outros livros que eu tenho acesso. Tudo aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é verdade, deve ser julgado pela Escritura. Então, se você estiver lendo algum livro de literatura, ele deve ser avaliado segundo a Escritura, se aquele livro é belo ou não. Todo livro que você lê, que seja um manual, que seja uma orientação prática, você deve avaliar segundo a Escritura se aquilo é bom ou não. E até mesmo os livros cristãos, eles não devem ser lidos apenas porque existe um selo de cristianismo ali, eles não devem ser aceitos de qualquer forma. Todo livro deve ser avaliado segundo a Escritura. Então, quando você olha um livro que apresenta uma doutrina, algum ensinamento, antes de você dizer eu concordo ou eu não concordo, ou eu gostei ou eu não gostei, você deve considerar o que a Bíblia diz sobre esse ponto. E esse é o diferencial do leitor cristão. O cristão julga tudo, olha tudo. São como óculos, né? O Piper usa a ilustração de janela, mas também podemos usar a ilustração do óculos, muitas vezes usada para tratar sobre assuntos como cosmovisão. As Escrituras são os nossos óculos, que quando a gente coloca, tudo o mais é percebido segundo a ótica da Escritura. Como diz a tradição reformada, a Escritura é a única regra de fé e prática. Então, nós devemos estimar as Escrituras acima de tudo, acima de qualquer livro que tenhamos contato. Como autoridade suprema, o nosso contato com a Escritura é mais importante do que o nosso contato com todos os outros livros, e como uma autoridade que julga todas as coisas, ou seja, todos os outros livros devem estar debaixo da Escritura. Mas será que é sempre assim? Nós sempre temos essa boa disposição? Na verdade não, né? E por que não é assim? Bom, esse é um assunto que eu vou tratar no outro vídeo. Mas aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários pra gente avaliar. E se você gostou, clica aí no gostei pra gente saber que esse conteúdo é um conteúdo que você considera que vale a pena. E se inscreva aqui pra acompanhar, porque nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, na semana que vem, nesse mesmo canal, nós teremos o próximo vídeo dando seguimento a esta série. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.